Olá, estamos juntos mais uma vez na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo, domingo 6 de dezembro de 2020. É sempre uma alegria e um privilégio poder juntos, cada um de vocês, estudar aqui a Palavra de Deus, que sob a iluminação do Espírito Santo do Senhor, entender, aprender e praticar seus ensinamentos. Temos estimulado nossos irmãos e amigos da Bíblia desde quando iniciamos esses nossos encontros virtuais para caminharmos juntos a mais visualizações e participação efetiva na Escola Bíblica Dominical. Para tanto, é necessário que, além da sua participação, que é fundamental, você convide mais alguém para se juntar conosco nesse desafio de estudarmos a Bíblia, ok? Bem, como a maioria dos que nos assistem, que participam, já sabe, estudamos alguns personagens dos livros que compõem o Pentateuco. Já estudamos sobre Abraão, sobre José do Egito, e o personagem em questão agora é Moisés. E o nosso estudo de hoje nós vamos destacar alguns aspectos da vida de Moisés, assim como já destacamos em aulas passadas. Mas hoje especificamente vai ser sobre o encontro efetivo de Moisés com Deus, as intermináveis reclamações do povo de Israel. Eita, povo que reclamava, né? É parecido comigo, com você, não é muito diferente. E os momentos de ira por que Moisés passou. Todas essas experiências vividas naturalmente por Moisés. Então nós vamos agora pedir a Deus que ilumine a cada um de nós, né, em nossa conversa, nesse nosso encontro no estudo da Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade de estarmos novamente reunidos, mesmo que virtualmente, mas com o objetivo de estudarmos a Tua Palavra e extrair dela, Senhor, a luz do Teu Espírito, iluminado pelo Teu Espírito, os ensinamentos que Tu quer para as nossas vidas nesta manhã, neste domingo. Que Tu possas, ó Deus, abençoar cada coração, cada vida que está participando nesse instante, nesta nossa conversa sobre aquilo que Tu irás nos falar nesta manhã. Te agradecemos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vou pedir para que você possa ler comigo o texto que será basicamente o texto base para a nossa conversa de hoje, que está registrado no livro de Êxodo, capítulo 19, a partir do versículo 3. Nós vamos ler até o verso 15, verso 16. E aí eu vou pedir para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer outras consultas para facilitar aqui o encaminhamento de nossa conversa. A palavra de Deus então nos diz lá em Êxodo capítulo 19, a partir do verso 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de água e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciões do povo e expôs diante dele todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou isso ao Senhor, as palavras do povo.
Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás ao redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar no monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão no monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos achegueis a mulher. Vamos ler o verso 16. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceram. Palavras do Senhor, registrada aqui no Êxodo capítulo 19, do verso 3 até o verso 16. O encontro de Moisés com Deus pode naturalmente ensinar-nos muito sobre o nosso próprio encontro com Deus, o meu e o seu encontro com Deus. A propósito, vou lhe fazer uma pergunta que poderá fazê-lo pensar sobre este encontro. O encontro de Moisés e, por que não, o meu encontro e o seu encontro com Deus. Você sabe qual a maior prioridade da vida de um ser humano? Ou seja, em outras palavras, qual o investimento mais importante que um homem ou uma mulher farão durante toda a sua vida aqui na Terra? Pensa nisso? Pois é, você vai perceber que o encontro ou o tempo que passamos com Deus como seus filhos deve tornar-se, sem dúvida alguma, a nossa prioridade número 1. O texto lido, você pode perceber que o local de encontro, tanto de Moisés com Deus no cume do monte, como do povo de Israel na base do monte, o Monte Sinai, ele está definido. Não é verdade? Veja aí nos dois primeiros versículos que nós não lemos, mas que agora eu posso ler para você. O versículo 1 e 2 de Êxodo 19 diz o seguinte, ó: dia, data, hora, tudo certinho, ó. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia desse mês, ou seja, o terceiro mês da saída, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente ao monte. Agora, antes do povo encontrar-se com Deus, porque o local está definido, a região está definida, antes que eles pudessem, então, se encontrar com Deus efetivamente, antes de Moisés subir ao monte para ouvir e receber a revelação de Deus, precisavam se preparar adequadamente. Olha, nós já temos aqui, note aí, que temos aqui já uma lição, para mim e para você. Deus tirou o povo da escravidão do Egito. Você conhece a história. Escravos são mais de 400 anos. Deus tira o povo do Egito.
Deus livrou o povo de Israel do exército egípcio, porque quando eles saíram do Egito, o exército começou a persegui-los. E agora, Deus o conduz a um lugar para que este povo encontre com Deus. É exatamente assim que ele continua fazendo até o dia de hoje. Ele nos busca como estamos, escravizados pelo pecado, situação realmente deplorável. E quando reconheço que fui alcançado por este Deus maravilhoso, ele então nos prepara dia após dia para uma intimidade com ele. É o processo que nós chamamos de santificação. Pois bem, nós vamos ver aqui algumas questões ligadas ao encontro com Deus, ao encontro de Moisés com Deus. Moisés e o povo estão na base do Monte Sinai para o encontro com Deus, conforme nós lemos. E para esse encontro era necessário uma preparação daquele povo. E qual a preparação que Deus exigia? Primeiro, estivessem dispostos a obedecer. Isso está registrado no texto que nós lemos. Êxodo 19, no verso 3 e verso 6. Vou ler de novo. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águas e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, disse o Senhor a Moisés, para que ele dissesse ao povo. E vós, povo de Israel, sereis o meu reino sacerdotal, e nação santa, povo santo. Essas são as palavras, Moisés, que falarás aos filhos de Israel. Deus queria ter certeza de que suas palavras eram efetivamente ouvidas. Quando lemos esse texto e nos reportamos àquele filme clássico que você deve ter visto, né, como tantos outros têm visto, os 10 Mandamentos, imaginamos que Moisés subiu 2 vezes ao Monte Sinai e descera com as tábuas de pedra sob o braço. Não foi bem assim. Nós não vamos ter esse tempo, mas seria bom que nós, em outra ocasião, pudéssemos pormenorizar essa questão. Um estudo cuidadoso e pormenorizado do Êxodo mostra que Moisés fez, na verdade, 7 viagens. Subiu e desceu seguidas vezes. E é importante ressaltar que Moisés cuidou desses detalhes ainda antes da sua vigília de 40 dias na presença de Deus para receber a palavra escrita por Deus. Então, o primeiro aspecto que nós vemos na preparação do povo era, primeiro, que estivessem dispostos a obedecer. Obedecer o quê? Aquilo que estava ouvindo da parte de Deus, que era trazido por Moisés. Então, a segunda parte é que tivessem sensibilidade para ouvir. Não é aquela coisa de escutar e não guardar. Escutar e não ouvir. Não reter. Tivessem sensibilidade para ouvir. Aqui no texto que nós lemos, lá no versículo 9 de Êxodo 19, ele disse: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Deus disse a Moisés que não queria apenas que o povo estivesse disposto a obedecer, mas que estivessem também sensíveis para ouvir quando ele falasse.
mesmo que fosse por intermédio de Moisés, e que fora tantas vezes. Ou seja, eles deveriam sim estar prontos a escutar e dispostos a obedecer. Por isso, não revelara os passos seguintes dessa preparação. Então, o primeiro passo, que estivessem dispostos a obedecer. A obedecer o quê? Aquelas palavras que Deus falara com Moisés para colocar diante do povo. Só assim ele daria o passo seguinte dessa preparação. E qual era o passo seguinte? Que eles consagrassem o seu coração, consagrassem a sua alma, consagrassem as suas vidas. Uma vez dispostos a obedecer e sensíveis a ouvir a voz de Deus, passa então uma ação individual. Agora eu tenho que fazer minha parte, né? Eu estou ouvindo o que Deus está me falando. Eu disse que tudo que o Senhor me disser, eu farei. Foi essa a resposta que Moisés levava a Deus. Agora eu preciso fazer aquilo que está ao meu alcance. E o que era a ação individual? O que era a ação de cada um deles naquele momento? Que neste caso era para que lavassem suas vestes, no sentido de refletir a pureza do coração de cada um deles. Você vê esse texto nos versículos 10, 11 e 14 de Êxodo 19. E não só isso, Deus estabeleceu limites, estabeleceram fronteiras ao redor do monte, demonstrando até onde o povo poderia se aproximar. É a sequência dos versículos 12 e 13 de Êxodo 19, que nós já lemos. Então, era necessário que o povo, neste processo de consagração, lavasse suas vestes para refletir a pureza de cada um deles. E mesmo puros, limpos, que era a intenção de Deus, eles teriam um limite para onde eles podiam se achegar para encontrar-se com Deus. Quarto passo. O primeiro passo era que estivessem dispostos a obedecer. O segundo era que estivessem dispostos a ouvir. O terceiro era que eles fossem consagrados, que eles consagrassem, que eles se reservassem limpos, puros para o Senhor. E o segundo era que mostrassem profundo respeito pela presença de Deus. Consequência de ouvir, de obedecer e de se consagrar a Deus. Deus chamou Moisés e mandou que ele descesse com essa urgente mensagem. Moisés, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Está no verso 21 de Êxodo 19. E agora, infelizmente, é uma realidade que eu e você vemos e vivenciamos no atual contexto de vida de cada um de nós. Vivemos hoje numa época de conceitos lamentavelmente rasos de Deus. Algumas músicas cristãs contemporâneas dão a impressão de que Deus é o nosso, camaradinha. Um grande amigo para quando estamos em apuro ou em apuros. Uma determinada estrela de cinema disse a respeito de Deus, dizendo o seguinte: ele é o grande pai lá de cima. Puro e simples. Algumas celebridades brasileiras, que eu não preciso citar o nome, mas você vai identificar rapidamente, que eu chamo de aquele cara lá em cima, ou lá de cima. Percebe aqui a sutil depreciação nesse conceito de Deus? A intenção pode ser até boa, querer demonstrar aqui uma intimidade, né? Um processo de muita proximidade com Deus, fazendo esse. Mas é por isso, e é exatamente por isso, que Deus faz essa advertência lá em Êxodo 19. Deus nos mostra insistindo de tal modo em manter uma posição elevada, exaltada. É Deus sobre todas as coisas. É
É ele que marca o limite ao seu próprio povo. Não era qualquer povo, era o seu povo, nação santa, sacerdócio eleito. Você leu comigo. Não cruzem essa linha. Não queiram enganar-me. Não se mostrem frívolos na minha presença. E sabem por quê? Preste atenção nisso. Porque depreciar Deus é depreciar a si mesmo, criado à imagem e semelhança de Deus. Tratar Deus superficialmente é você se tornar também superficial. Todas essas questões de preparação de Moisés e do povo para o encontro com Deus tem duas razões destacadas no texto. Não sei se você percebeu. A primeira razão está aqui em Êxodo 20, verso 20, que era para quê? Para que fosse estabelecido um temor sadio ao Todo-Poderoso, ao Deus soberano. Não seu camaradinha, não seu cara lá de cima, mas ao Deus, ao nosso Deus, Senhor das nossas vidas. E ele disse a Moisés, Moisés respondeu ao povo, olha, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. A fim de que não pequeis. Essa foi uma razão. A outra razão foi para comunicar instruções escritas ao povo. Está no versículo 12, os versos 12 e 14 de Êxodo 24. Depois você pode conferir, mas eu posso ler para você agora. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. E dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei. É o próprio Deus escrevendo com o seu dedo na pedra. E os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. E disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até aqui tornemos a vós outros. Não é maravilhoso que Deus tenha dado instruções escritas ao povo a fim de que obedecessem? Essa é a primeira vez, note bem, é a primeira vez em toda a história que Deus escreveu a sua palavra. Sabe por quê? Porque até os dias de Moisés, a palavra de Deus escrita, ela não existia, eram revelações, eram sonhos. Era assim que Deus transmitia ao seu povo, lá com Adão e Eva, com Abraão, com todos eles. Era dessa forma, com Isaac, com Jacó. Não tinha nada escrito. Com isto, duas revelações específicas passaram então a ter possibilidade de chegar até mim, até você. Por isso nós estamos estudando essa Bíblia, essa palavra maravilhosa, sagrada. A primeira revelação foi a palavra escrita. Palavra escrita. Foi as tábuas da lei que Deus escrevera e dera a Moisés. A segunda está registrada em Êxodo 25, do verso 8 ao verso 9. Foi o modelo do tabernáculo, da casa de oração. Não mais a necessidade do monte para você se encontrar com Deus. Que hoje ainda muitas pessoas se utilizam desse recurso. Vamos subir ao monte para encontrar com Deus. Não mais necessidade de subir ao monte para encontrar com Deus. Percebe que tudo foi feito por Deus e para Deus. Você vê lá em Êxodo 25, 8, 9, um memorial descritivo, uma especificação técnica para a construção desse tabernáculo. Entende agora, irmãos queridos e amigos, que estudamos a palavra de Deus, porque a prioridade número 1 do ser humano, ou o maior investimento que você pode fazer em sua vida, é encontrar-se regularmente com Deus Todo-Poderoso, porque é neste encontro que nós necessariamente estamos evitando o processo
de santificação da minha vida e da sua vida. Pois é, mas apesar de toda essa estratégia de Deus para encontrar com o povo, ou melhor dizendo, para que o povo se encontrasse com ele, porque ele nunca deixou de olhar para o povo, né? Nós já vimos isso aqui. Depois de todos os poderes demonstrados por Deus, na retirada do povo, na abertura do Mar Vermelho, nas colunas de fogo durante a noite, no pão que Deus mandara do céu, né, na carne que Deus... Tudo isso, o povo era um povo de reclamação. Esse é o outro aspecto que aprendemos na experiência de Moisés. E quando a gente fala disso, parece que é só aquele povo, né? Não, mas eu e você somos a mesma coisa. Reclamamos do mesmo jeito, reclama do sol, reclama da chuva, reclama do tempo nublado, nós vivemos a reclamar. Nós somos um poço de reclamação. Mas aqui vemos como é essencial passar alguns momentos com o Senhor, encontrar-se com Deus, que foi a primeira parte do nosso bate-papo de hoje. Agora eu vou colocar aqui umas outras questões que certamente vai fazer você pensar e até me questionar. Tudo bem, poderá fazê-lo. Você sabia que se torna vulnerável ao fazer isso? Ou seja, ao se dedicar a encontrar-se com Deus? Que todos os que buscam uma caminhada próxima de Deus entram em um terreno perigoso, como se fosse um solo minado? Já percebeu isso? Pois é. Os que decidem andar com Deus se tornam alvo do inimigo. Por isso é solo minado. Por isso é um terreno perigoso. E lá no Novo Testamento, Paulo falando ao Timóteo, ele torna isso bem evidente. 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 12, olha o que ele diz. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, querem caminhar dia a dia com o Senhor, querem viver este processo de santificação com Deus, serão perseguidos. Serão perseguidos. Moisés escolheu andar com Deus e, portanto, tornou-se alvo do inimigo. E todo grande grupo, ou toda comunidade que se deseja caminhar com Deus, parece sempre atrair outro grupo menor que não possui tal desejo e fazem muito barulho. Aliás, a gente já ouviu alguma coisa, né, de alguém dizendo que se preocupa muito com o silêncio dos muitos, porque os poucos fazem muito barulho. As Escrituras chamam esse segundo grupo de populacho. E é muito interessante, porque sabe o que significa a palavra hebraica para populacho? Plebe, povinho, gente miserável. Reclamavam o tempo todo. Veja esse registro agora lá no livro de Números, no capítulo 11, versos 4 e 5. Registro bíblico que diz: e o populacho, ou seja, essa plebe, esse povozinho que estava no meio deles, veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos polvos, e das cebolas, e dos alhos. Olha, 400 anos de escravidão. Livramento do exército egípcio, quando eles todos foram derrotados ali no Mar Vermelho. E todas as batalhas que venceram no deserto contra os outros povos que com
com eles degladiavam. Depois de tanto esforço e dedicação na condução daquele povo, você tem ideia de como Moisés se sentia? Já ficou desanimado assim? Quanto mais se dedica, mais pesado se torna o fardo. Quanto mais você faz, mais crítica você recebe. Foi isso que aconteceu com Moisés. Chegou a ponto, meus amigos e irmãos, de dizer o seguinte: Moisés, Senhor, tira a minha vida. Está lá em Números 11, verso 15. Essa é a suprema expressão de uma depressão. Mas não é só isso. Quando se decide caminhar com o Senhor, além do perigo do desânimo e da depressão, tem o perigo do ciúme, tem o perigo de ser mal interpretado ou mal compreendido, tem o perigo de ser ignorado, rejeitado. E a gente viu isso até na própria pessoa de Jesus Cristo. É ou não é? Agora, eu falei aqui de Jesus Cristo, estamos falando aqui dessa experiência de Moisés, mas isso não aconteceu com vários outros homens de Deus que decidiram caminhar com o Senhor. Eu posso lembrar aqui rapidamente dos dois deles. Por exemplo, o profeta Elias. Nós já estudamos sobre o profeta Elias. Exausto, certa vez, resmungou palavras similares a esta de Moisés debaixo de uma árvore mirrada no deserto. Lembra? Jonas, aquele que foi parar no ventre de um grande peixe, disse a mesma coisa sobre uma planta murcha, fora dos muros da cidade de Nínive. Ambos estavam prestes a desistir, a jogar a toalha. Ambos pediram ao Senhor que lhes desse uma morte rápida. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, recusou-se a tirar a vida de Elias e de Jonas e também de Moisés. Ao contrário, cuidou do problema, cuidou deles. Muitos homens de Deus, desde os primórdios da história, muitas das vezes repletos deste sentimento negativista ou negativos, transformam o púlpito numa arma para lutar contra o populacho, ou essa plebe, ou este povinho que só vive a reclamar, que só vive a jogar para baixo. Errado. Melhor é deixar que as coisas com Deus, como fez Moisés. Ele reclamou também, pediu para tirar inclusive a própria vida, mas deixou que Deus cuidasse dele. Mas se houve um encontro de Moisés com Deus que mostra que deve ser a prioridade minha e sua, e houve as reclamações que o levou inclusive a um processo depressivo, mas como um homem comum, um simples mortal como também eu e você, ele teve seus momentos de ira, seus instantes de ira. Os comentaristas sociais advertem que as pessoas estão hoje sentadas sobre um barril de pólvora emocional. Passamos praticamente de pavio curto para sem pavio. Os psicólogos, por sua vez, têm estudado profundamente essa questão da ira. Não existe assim ainda uma solução efetiva desse estudo, mas no momento nos ajudaram a analisar a dinâmica emocional da ira. É interessante porque descobriu-se que ela surge ao longo de 5 passos. E que a gente pode perceber aqui. O primeiro passo começa com uma leve irritação. O segundo passo, crescendo essa leve irritação, pode levar a uma indignação. Você fica indignado. Aí o terceiro nível já é a cólera. E essa irritação, esta cólera incontrolada, pode se transformar em fúria. E aí vem o quinto estágio, que é a raiva. Considerando esses estágios, esses passos, podemos observar os padrões de ira de Moisés.
durante a sua vida, começando inclusive lá na sua infância. Vamos relembrar? Êxodo 2:12, ira assassina. Moisés ficou irado, porque depois de 40 anos ele viu alguém maltratar um hebreu. E ele, tomado de ira, matou o egípcio. Ira assassina. Ira desnecessária. Se você abrir sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 10, versos 21 a 29, entre a 9ª praga e a 10ª praga, Moisés se irou diante de Faraó, porque Faraó não estava atendendo os seus pedidos, já era a 9ª praga. E Deus ainda falara: Moisés, eu vou endurecer o coração de Faraó. Então vai ser assim mesmo. Mas ele se enfureceu. Foi uma ira desnecessária. Ira destrutiva. Lá em Êxodo 32, 19, quando ele destrói efetivamente as tábuas da lei. Ira rebelde, quando lá em Números capítulo 20, 11, Deus pede para que ele tocasse a rocha, depois de reiteradas reclamações, e ele já irado, ele bate, em vez de apenas tocar na rocha, conforme Deus ordenar, ele bate 2 vezes, demonstrando ali uma rebeldia, querendo até que a rocha não minasse a água para o povo, como se fosse um desejo. E toda ira traz consequências. E o fruto amargo da ira, ou dessa ira de Moisés, foi tratada por Deus, conforme vemos lá em Número 20, verso 12. E sabe como Deus a tratou? Olha o que disse o Senhor a Moisés. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos, eles eram os líderes de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. E aí você sabe da história, nem Moisés, nem Arão, nem aquele povo que saiu do Egito entraram na terra de Canaã. Foi a geração que crescera na peregrinação do exército que entraram, à exceção apenas de 2 jovens, Josué e Caleb. Você conhece a história, nós já estudamos sobre isso. Lá em Deuteronômio você descobrirá que Moisés orou 3 vezes para que este juízo de Deus fosse modificado. E Deus disse finalmente para Moisés: não faça mais essa petição. A minha resposta, Moisés, é não. As palavras foram decisivas. Pois bem, quero caminhar para o fechamento da nossa conversa de hoje. Diante disso, desses momentos de ira que muitas das vezes eu e você passamos e não percebemos e até afrontamos o Senhor com os nossos posicionamentos, tem uma lição que podemos tirar e ela está oferecida aqui pelo apóstolo Tiago. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, Tiago oferece aqui uma lição, um ensinamento para mim e para você. Ele diz o seguinte: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que podemos aprender com a má vontade de Moisés em domesticar sua ira. Entre dezenas de pontos que poderíamos colocar aqui, eu quero destacar apenas 3. E todos eles estão citados aqui no livro de Números, no capítulo 20, verso 12. Esse versículo responde às 3 questões. Primeiro, um ato de desobediência tem origem na incredulidade.
Eu sei que Deus pode, que Deus é poderoso, que Ele é soberano, mas a minha incredulidade em alguns pontos que eu esqueço da soberania de Deus faz com que essa ira apareça na minha vida ou na sua vida. Um ato público de desobediência diminui a glória de Deus. E aí daquele, porque a glória de Deus é diminuída. E Moisés tinha grande responsabilidade diante de milhões de pessoas, a despeito da reclamação, a despeito da rebeldia do povo. Ele não podia ter sido rebelde. Ele não podia ter feito o que fez para demonstrar como que se ele fosse maior que Deus. Números 20, 12. E qualquer ato desse tipo, escreva isso, qualquer ato desse tipo, embora perdoado, e Deus na sua infinita misericórdia perdoa, resulta em consequências penosas. Resulta em consequências penosas. Se alguém mata alguém, ele tem que pagar por um assassinato. Isso está na lei do Senhor. Embora você reconheça, embora você peça perdão e que pela graça do Senhor você é alcançado por essa misericórdia, mas as consequências você tem que arcar com elas. Você vai pagar pelo que fez. No caso de Moisés, Deus o perdoou. Mas qual a consequência? Não colocou os pés na terra prometida. Deus até o levou no monte para que ele pudesse ver. A terra é aquela que eu tanto falei para vocês. Ah, você não vai. Arão não vai. Este povo, que muitas das vezes reclamou sem necessidade, que construiu bezerro de ouro, substituindo a minha soberania, também não vai. Mas tem outros casos, como Moisés, por exemplo, o caso de Davi, que você conhece bem a história deste rei, pelo seu pecado contra Batseba e pelo assassinato e fraude durante o ano que se seguiu ao seu adultério, está lembrado? Ele foi perdoado por tudo isso. Mas as consequências desastrosas, não só nas batalhas que se seguiram após o seu pecado, mas no âmbito da sua família foram terríveis, lamentáveis. Filho estuprando, irmão estuprando irmão, filho querendo matar o pai, guerra do pai contra o filho. Essa foi uma consequência desastrosa de um pecado cometido. Tem consequências? Tem consequências. E o que eu quero dizer, irmãos e meus amigos, nós somos assim. Nós somos assim. E se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já deveríamos ter sido consumidos. Olha o registro de Deus em Lamentações, no capítulo 3, verso 22 e 23. E assim eu encerro a nossa conversa de hoje. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, louvado seja o nome de Deus. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Por isso que este encontro com Deus, prioridade número 1, o maior investimento da sua vida, está retratado lá no Novo Testamento, quando diz que devemos sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. Que seja assim, na minha vida, na sua vida. Que Deus nos abençoe. E no próximo domingo nós estaremos encerrando
as questões levantadas sobre a experiência da vida deste homem chamado Moisés.